Em menos de 2 meses, Donald Trump sofre 2 atentados contra a sua vida. O candidato do Partido Republicano, inquestionavelmente, desperta muita paixão, mas também desperta aí no mundo da política grupos inteiros de diversos segmentos sociais, e especialmente grupos ideológicos associados ao mundo progressista, não apoiam Donald Trump ao ponto até de odiá-lo. E aí nós temos que Donald Trump, por sua vez, sofre um segundo atentado em menos de 2 meses, tá certo? E então as eleições mexem com todo o tabuleiro da política internacional, mesmo porque o peso e a importância dos Estados Unidos na geopolítica é gigantesco, e o sujeito atribuído a ele ter sido responsável pelo atentado contra Donald Trump hoje é alguém que tem visão pró-Ucrânia e contrária a Israel. Teria sido essa motivação geopolítica que levou ele a se posicionar contra Trump ao ponto de tentar fazer um atentado contra Donald Trump, contra a sua vida. Pelo menos é esta informação que nos chega aí a partir, em boa parte, da imprensa dos Estados Unidos e de informações coletadas no antigo Twitter, o tal do X. E eu quero convidar você a participar da nossa comunidade geopolítica. Se você quer aprender tudo sobre a geopolítica dos Estados Unidos, dê uma olhada na nossa comunidade, o link está na descrição do nosso vídeo. E é muito curioso aqui já um comentário sobre essa questão envolvendo o Twitter e o X, enfim, né? Que é o seguinte: nós temos que boa parte da imprensa brasileira vai noticiar que Kamala Harris se solidariza com Donald Trump e se declara feliz pelo fato de Donald Trump ter se safado, estar bem e que o atentado não tenha sido bem sucedido e assim por diante, né? Só que um detalhe curioso é que as reportagens vão trazer, em boa medida, que Kamala Harris se manifesta no X, no Twitter, né? A grande pergunta que nos fica é como diabos, né? Como raios as pessoas estão com acesso ao X aqui no Brasil, uma vez que o Supremo Tribunal Brasileiro, aí, em especial o Xandão, não é? Vai banir o X do Brasil e assim por diante, né? Então, fica aí a grande questão. Fato é que estas plataformas que têm informações descentralizadas são elementares para que haja acesso à informação. Se vocês não concordam com alguma perspectiva de algum canal do YouTube, vocês assistem outros. Ou talvez vocês nem concordem com a perspectiva e continuam assistindo para compreender o outro lado. Agora, se não houver uma descentralização da informação, é claro que com honestidade, respeito eventualmente aos fatos, tá certo? Fica mais difícil a vida, sem dúvida, para quem pretende se informar, para quem quer entender o que está ocorrendo no cenário político, da economia e, obviamente, em toda a questão da geopolítica, né? Porque à medida em que nós não temos aí acesso ao X, ou ao Telegram, ou qualquer outra plataforma dessas mídias modernas, nós ficaríamos muito mais restritos ao monopólio da imprensa, cuja característica, em muitos aspectos, é pensar parecido, muito semelhante, ou até muitas vezes igual, né? Então, a pluralidade de informações e de origem das informações é importante, mesmo porque quando nós estamos tratando do Twitter, do antigo X, aliás, do X do antigo Twitter, não sei por que falar Twitter as pessoas se incomodam, X, pô, enfim, fato é, o Twitter, em boa medida, é uma fonte primária de informação, porque muitas vezes acontece alguma coisa com Donald Trump, por exemplo, aí o que a Kamala Harris escreveu no Twitter, o que o Joe Biden escreveu, o que o Obama, o próprio candidato a vice-presidente nos Estados Unidos ali, o J.D. Vance, e assim por diante, ou mesmo como que o Brasil se pronunciaria, tá certo? Então, ainda que, supondo que alguém use o Twitter para fazer um comentário que não seja real, que não seja mentiroso e assim por diante, é uma fonte primária de acesso à informação. O que aquele político pensa, aquela personalidade tem a dizer e assim por diante, né? Então, não ter acesso à imprensa, ou no caso aí essas plataformas, é algo difícil, né? Vai vir um monte de gente falar que não, porque o Xandão está preocupado com a soberania do Brasil, né? Tudo bem, né? Bom, o fato é, Donald Trump então sofre um atentado, né, pelo segundo, enfim, o segundo, né, durante essa campanha agora de 2024, e há poucas semanas, né, há 8 semanas da eleição presidencial. Talvez isso dê
mais força ainda para o eleitor republicano e converta votos ali indecisos em relação à candidatura de Donald Trump, tá certo? Então, nós temos aí na foto, inclusive, o uso, né, de um tampa, né, uma espécie de curativo, né, um curativo aí feito por Donald Trump após ter sofrido o atentado lá na Pensilvânia, né, enquanto fazia o seu comício, enfim, tá certo? E ele vai utilizar esse curativo justamente no dia da convenção nacional do Partido Republicano, né? Quando ele foi ali fazer o seu discurso e apresentar o seu vice-presidente, aquela coisa toda, né? O seu candidato a vice, no caso, perfeito? Então nós temos aí Donald Trump que apareceu com esse curativo. Aliás, muitas pessoas passaram, não sei se vocês viram, né? Utilizar um pano aqui, um curativo falso no ouvido justamente em homenagem ao Donald Trump, enfim. É um tanto curioso isso, né? Um tanto bizarro, mas, né, isso aconteceu aí recentemente na política americana. Agora, o atentado de agora que ocorre contra Donald Trump não é algo isolado, né? Nós temos que, lamentavelmente, nos Estados Unidos ocorrem de tempos em tempos atentados contra candidatos à presidência. Donald Trump então sofre 2 atentados contra a sua vida. Ronald Reagan sofreu atentado enquanto candidato à presidência, salvo engano, né? E vários candidatos ali, ou no caso, presidentes dos Estados Unidos perderam a vida enquanto exerciam o seu cargo, né, enquanto presidente no território dos Estados Unidos. O caso mais conhecido e notável é o do Kennedy, né? Mas existem outros exemplos. O Abraham Lincoln é um outro caso bem notável também de presidentes que em exercício do cargo acabaram perdendo sua vida por atentados e assim por diante, não é? Ocorre que Donald Trump sequer é um candidato, no caso sequer é o presidente atual, é ex-presidente, mas atual candidato, não é isso? Que sofre esse atentado, enfim. A imprensa no Brasil tem tratado apenas algo, boa parte, né, como sendo suspeito, enfim, não se sabe exatamente o que aconteceu. Bom, não sabemos precisamente, mas a candidatura de Donald Trump se manifestou de maneira oficial, dizendo que Trump está bem, apesar do atentado. E mais, o próprio Donald Trump se manifestou de maneira oficial também, dizendo que está bem e agradece o apoio, uma coisa assim, né? Não sei se vocês chegaram a ler a nota. Existe uma rede social que é do próprio Donald Trump, né? Chama Truth, salvo engano, né? Quem gosta de política americana, eventualmente pode acompanhar, enfim, tá certo? Bem, então nós temos aí Donald Trump na foto. Na sequência a gente tem o responsável eventualmente pelo atentado, que é o tal do Ryan Wesley Roth. De acordo com as informações disponíveis, ele teria estado fortemente envolvido com a Legião Internacional Ucraniana, para a qual havia auxiliado para o recrutamento em 2022, quando entrevistado pela Newsweek da Romênia, certo? Então, alguém envolvido com o apoio à Ucrânia. Nós sabemos que Donald Trump tem uma perspectiva de que, se for eleito, o apoio que existe por parte dos Estados Unidos em relação à Ucrânia vai ser diferente. Não é isso, de certa maneira, responde a um apelo que existe dentro dos Estados Unidos por parte considerável da população, né? Então aí nós temos um que importante, uma situação, não é, um evento da política internacional que tem que ser considerado, que é o modo como o Donald Trump tem enfrentado a ideia do apoio que os Estados Unidos dão à guerra na Ucrânia. No último debate, inclusive, a gente assistiu a Kamala Harris dizendo que se Trump fosse o presidente, o Putin estaria sentado em Kiev, né? Ou seja, segundo a Kamala Harris, nesse momento, ela acusa Donald Trump de não apoiar eventualmente a Ucrânia e torcer pelo Putin. E aí o Trump na sequência vai dizer que não, inclusive o Trump diz, né, na sequência que não, que o Putin apoia justamente a Kamala Harris, ok? Justamente porque o governo Donald Trump foi um governo que fez muitas sanções contra a Rússia e assim por diante, né? Mas fica aquela tentativa de associar o Donald Trump a alguém que não vai apoiar, como estão apoiando hoje os Estados Unidos, a Ucrânia e traria a paz. Como o Trump vai trazer a paz não está bem claro. Só que é curioso que esse atentado vem justamente nesse momento quando o Donald Trump trouxe ali um projeto e, segundo se tem, a Ucrânia será uma espécie de região pacificada, né?
Então, talvez os Estados Unidos com Donald Trump faça a Ucrânia negociar a paz, eventualmente ainda que perca parte do seu território, certo? Ainda informações sobre o cidadão aí, Ryan Wesley. O senhor Rolf é conhecido por ser um ávido apoiador do Partido Democrático Progressista de Taiwan, cujo presidente atual foi eleito, né? Inclusive desse partido, que é totalmente contra a China, do presidente Zelensky da Ucrânia e por ser abertamente pró-Palestina, Israel em suas redes sociais, certo? Então, uma visão progressista, em boa medida. Enfim, então você tem aí um pouco das perspectivas da política por parte do Ryan Wesley, certo? Donald Trump é pró-Israel de maneira bem significativa, conforme sabemos, né? E Donald Trump tem, de certa maneira, feito críticas ao modo como os Estados Unidos apoiam a Ucrânia. Então, será que isso motivou, eventualmente, este sujeito a fazer um ataque contra o Donald Trump, certo? E aí, por fim, para finalizarmos, a figura de Kamala Harris e a sua prestação de solidariedade, eventualmente, a Donald Trump, conforme nós temos informações a partir do Twitter. Não é o antigo X. Não eu. O pessoal tira print, cola aí nos grupos, enfim. Ou mesmo a imprensa reiterou, não é, que a Kamala Harris se pronunciou aí através do X para que se solidarizasse em relação a Donald Trump. Pois bem, meus amigos, estamos a poucos dias das eleições, não é? No caso dos Estados Unidos, vamos acompanhar. Nós temos que observar apenas ali 6, 7 estados que são estados chaves, os tais estados pêndulos, não é? Também chamados swing states, enfim, que decidirão as eleições. Vamos acompanhar nos estados pêndulos aí, conforme as pesquisas saírem, o quanto Donald Trump cresce ou decresce em certos estados. Antes da Hillary entrar e ser Joe Biden, um candidato oficial do Partido Democrata, a gente tinha Donald Trump com uma vantagem bem expressiva em certas regiões, 8%, 7%, 6%, certo? Kamala Harris diminui a vantagem de Donald Trump em vários estados e mais ainda, em alguns deles ela até tem uma vantagem um pouquinho superior, né? Então mudou bastante, embaralhou um pouco o cenário político. No primeiro momento ela cresce bastante, não é? Em termos de intenção de voto, depois ela até diminui um pouquinho, desidratou, né? Vamos acompanhar qual seria o efeito aí do atentado contra Trump no contexto da intenção de voto nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Vou pedir a você que curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e convido você a vir fazer parte da nossa comunidade de geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.